1903, né, passou a ser considerado território, e depois, em 1962, com a Lei 4.070, passou a ser considerado Estado, né? Então, eles eram guardas territoriais. É esse que a senhora está falando? Os territoriais? Sim, mas Isso, eles eram. Mas aí é que está, eles eram federais, né? Porque quem pertence a território é federal, né? Depois é que o Estado passou a ser, aliás, foi reconhecido como Estado pela Lei 40.070, ou 4.070, né? É lá de 62, o dia 15 de junho de 62, né? E aí eles quiseram transformá-los em policiais estaduais, né? Só que eles já eram, na origem, os territoriais já eram, porque todo o território, logicamente não temos mais território, mas todos que eram territórios eram adendos da União, eles estavam lá subordinados diretamente à União, né? Então vejam que não eram estados independentes, eles estavam agregados à União, por isso é que eles foram considerados como guardas territoriais e também guardas federais. Só que a polícia penal ela tem uma atribuição, porque nós temos dois tipos de polícias penais, né? Tem a Polícia Penal Federal e tem a Polícia Penal Estadual. Mas a Constituição Federal não faz essa distinção, né? Existe a Polícia Penal Federal, que cuida dessas penitenciárias federais, que é o caso daquela ali de Porto Velho, né? Quando sai de Porto Velho para vir para cá, passa por uma prisão federal, né? Esses sim são os policiais federais, policiais penais federais. Já os policiais penais estaduais, eles têm o mesmo caráter da Polícia Federal também, só que eles exercem uma atividade estadual, ou seja, eles ainda estão subordinados quanto ao exercício da atividade aos estados, tanto que eles são subordinados ao IAPEM, né? Que o IAPEM é um instituto estadual, é subordinado ao governador do estado. Então, a subordinação continua sendo ao governador do estado. Então, essa é a posição aí dos policiais penais por ocasião da emenda constitucional número 104 de 2018, 2019, né? E também a emenda constitucional número 53, que alterou o artigo 45 da Constituição Estadual aqui do Acre. Então, lá no artigo 45 houve essa transformação, porque eles eram agentes penitenciários, deixaram de ser agentes, agora eles são policiais. Então, dentro do sistema de segurança pública previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal, prevê lá no inciso 1º, entre os órgãos que o compõem, né? Temos lá a Polícia Federal, depois a Polícia Rodoviária Federal, depois a Polícia Ferroviária Federal, aí depois, no inciso 4º, a Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, é aquela polícia que foi criada para agir depois do crime, ela vai investigar o crime, né? Eu até brinco muito com o povo aí, porque aqui no Acre parece que é o contrário, claro que é uma brincadeira, né? A polícia civil anda fardada e a polícia militar anda civil, na verdade. Então temos aí, na verdade, que se vê a polícia militar, a polícia civil aí fardada com todos de preto, etc., então é uma brincadeira que eu tenho com isso aí. E a outra é a polícia lá no inciso 5, é a polícia militar e os bombeiros militares. E no inciso 6º, tem aí a polícia penal que também é polícia. É tão polícia quanto as outras polícias. É polícia igual à Polícia Federal, é polícia igual à Polícia Rodoviária Federal, é polícia igual à polícia, só que tem o problema da competência. A competência da Polícia Penal é o quê? É dentro do controle da fiscalização do sistema penal, né? Ele não é polícia para andar no boteco prendendo alguém, claro que pode, como qualquer pessoa pode, desde que em flagrante, como prevê o artigo 301 do Código de Processo Penal, né? O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa pode prender outra pessoa desde que seja em situação de flagrante. Depois tem que fazer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
tem que fazer a prova, né, de que aquela pessoa realmente estava em estado de flagrância, aí que entra a dificuldade, né? Provar não é fácil, mas existe a possibilidade. Então, o policial penal, ele, lá dentro do sistema penal, ele é o policial. Então, todas as atribuições de polícia dentro do sistema da polícia. Por exemplo, a senhora é policial penal ou não? Não, tem algum colega? Não, Tem professor. algum colega que seja? Tem a nossa amiga aí, que ela é a Paulina, ela é, mas já está afastada, já é. É, doutora Paulina, a senhora deve lembrar, então, que logo que surgiu a Polícia Penal, porque antes era assim, ó, quando um preso fugia, não sei se eu tô, se eu tiver errado, a senhora me corrige, mas quando um preso fugia, né, e a fuga do preso é um direito do preso, né? A fuga, na verdade, é brincadeira, é uma falta grave. Nós veremos na aula que vem o artigo 49 da Lei 7.210 de 84, né, que a fuga é uma falta grave, tem agravamento, consequências graves aí para o cumprimento da pena, como progressão de regime, aí, ou regressão de regime, etc., né? Então, nós temos aí que a polícia era assim, quando fugia um preso, a polícia penal, que era o agente penitenciário, ela só avisava, né? A polícia que tinha que se virar atrás, aí a polícia militar, a polícia civil, etc. A polícia militar preventivamente, a polícia civil investigativa, né? No papel investigativo da persecução, né? Já depois, não, depois que ela passou a ser polícia, acabou isso. Então, a própria polícia, com o mesmo efetivo que tinha, né? Teve que assumir aquelas atividades que já eram delas e ainda assumir outras, né? Então, vejo que aumentou aí o serviço. Eu acho que, como brincam alguns colegas aí, a única coisa que aumentou foi o serviço, né? Então, vejo que trouxe uma série de dificuldades para a polícia penal, né? Mas eu tenho visto aí que a polícia penal tem se destacado aí na condução das atividades que já lhe eram próprias e também das novas que foram assumidas em função dessa aprovação dessa emenda constitucional número 53 de 2019 ou 2018, que reformou aí o artigo 45 da Constituição Federal. Mas eles são tão policiais quanto os outros. Aliás, agora eles passaram a ter mais atribuições. O problema é a competência. Cada um desses órgãos que compõem o artigo 144 da Constituição Federal, cada um tem a sua caixinha, né? Então tem que estar dentro da caixinha. É a competência, aquela competência que é atribuída pela lei. Então tem que observar aí o princípio da legalidade, como prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e só agir dentro daquilo que manda. Então vejam que a cada um tem a sua competência. Aí teria que estudar o estatuto de cada uma dessas polícias para definir exatamente qual é o limite de competência estabelecido para cada um, né? Mas essa questão da polícia penal ainda está aí, eu acho que vai continuar assim. A tendência, pelo que eu tenho visto, já que há um fortalecimento depois da Lei 13.675, Lei 13.675 também de 2018, essa lei, não, 2019, essa lei trouxe aí o Sistema Único de Segurança Pública, um Sistema Único de Segurança Pública, e a ideia é trazer exatamente essa unificação, principalmente na questão da informação, dentro do Sistema de Segurança Pública, conforme prevê o artigo 144 da Constituição Federal, né? Então, vejo que essa questão é uma questão bem interessante, nós vamos tratar aqui, até bom que eu saiba que tem uma colega aqui que é da Polícia Penal, para que nós possamos trocar uma ideia a respeito dessa nova forma. Diga. Militar. Só corrigindo. Só corrigindo. Luana, militar. Luana, eu fui militar, eu sou aposentada já. A senhora já está aposentada? Que vida boa, hein? É brincadeira. Sim. Depois de tantos anos, que se as pessoas soubessem o que é uma vida militar. É verdade. Mas é assim, a Polícia Militar é outro departamento, a Polícia Militar é outra área de competência também, está lá no artigo 42 da Constituição Federal. E o artigo 42 da Constituição Federal, ele traz a Polícia Militar como força auxiliar do Exército Brasileiro. Eu mesmo fiz muitas operações Brasil afora aí com as polícias militares, né? Sempre conjuntamente com as polícias militares, e realmente que eu trabalhei muito tempo na área essas áreas de informações, etc., essas áreas meio escondidas por aí,
e sempre tive essa atuação conjuntamente aí, quando eu morei no Rio de Janeiro, na Eco 92,